Boa tarde, hoje vou tentar passar para vocês a execução de um dos mates mais difíceis de se realizar. Neste vídeo mostraremos uma possível posição deste final. E relembremos que a partir do lance em que um dos lados ficar somente com o rei, neste caso das pretas, esse poderá exigir que o adversário execute um mate em até 50 lances, sob pena de empate da partida. Existem dois métodos para executar esse mate. O método W, que é os movimentos do cavalo em determinada posição-chave, e o método Deletang. Porém, neste vídeo mostraremos o método W. Neste mate, digamos que é mais difícil encurralar o rei solitário do que realizar o próprio mate, a partir de determinada posição-chave. Posição esta que mostraremos quando chegar à altura. Entretanto, uma ideia lógica é centralizar o rei juntamente com as peças. Para restringir os movimentos do rei solitário, levando a casa angular da mesma cor do bispo. Neste caso, bispo de casas brancas, ou seja, casas A8 ou H1. Relembremos que o mate só pode ser realizado em casa angular da mesma cor do bispo, ou casas contíguas a essa, A7 ou B7, G1 ou H2. E se fosse no caso de bispo de casas pretas, mate então as casas A1 ou H8, A2 ou B1, G8 ou H7. Começamos então por centralizar as peças. Bom, cavalo F3, rei E7, rei E2, rei F6, rei D3, rei F5, rei D4, rei F4, atacando o cavalo. Cavalo E5, retira-se com proteção do rei e ao mesmo tempo defende F3 e G4, rei G5, cavalo F7, cheque, ótimo lance. Rei G6, ataca o cavalo. Bispo C4, defende o cavalo. Rei F6, rei E4, restringe. Rei G6, rei E5, rei G7, rei F5, rei H7, rei F6, bom lance, defende o cavalo e libera o bispo. Rei G8, bispo D3, controlando H7, rei F8, bispo H7, controla a casa G8 e alcança a posição-chave.
Esta é a posição-chave, pois a partir daqui o rei preto está em zugzwang e vai ser conduzido para o outro canto. Rei E8, cavalo E5, controla D7. E começa a descrever o W. Rei D8, rei E6, rei C7, cavalo D7, controlando B6, e C5, rei B7, vai tentar escapar por A6 ou C6. Bispo D3, fecha a controle de A6. Rei C6, solitário insiste. Bispo C4, segura a posição. Rei C7, agora com a ideia de seguir rumo à casa neutra, H8, em que o bispo não pode dar armate. Bispo B5, controla C6, rei D8, rei D6, rei E8, tentando fugir para F7, por F7, bispo C4, controla F7, rei D8, rei regressa, bispo F7, fecha controlando E8, rei C8, é única, cavalo C5, controlando B7, rei D8, cavalo B7, cheque, rei C8, rei regressa, e ataca o cavalo, rei C6, defende, rei B8, bispo E6, controla C8, rei A7, cavalo C5, controla A6, rei B8, rei B6, oposição, rei A8, única, bispo D7, perde um tempo, rei B8, cavalo A6, cheque, rei A8, bispo C6, cheque mata.
Ressaltamos que, se o rei preto fosse induzido ao mate a casa angular H1, o sistema usado no método W será o mesmo, só que com posição chave, com bispo em G8, cavalo em G6 e rei em F6. E no caso de bispo de casas pretas, em bispo em B8, cavalo em B6, e rei em C6. Ou ainda, bispo em G1, bispo em G1, cavalo em G3 e rei em F3. Espero que tenham gostado. No próximo vídeo mostraremos o método Deletank. Obrigado.